No vídeo de hoje eu quero te falar sobre a proposta que o Inter fez pelo Cruzeiro, pelo lateral esquerdo Marlon, lateral que foi destaque desse último Campeonato Brasileiro 2023 e é alvo da direção do Internacional para a próxima temporada. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa proposta que o Inter fez. Quero te falar também um pouco mais sobre a negociação com o goleiro Ivan, que é uma negociação que virou também uma novela em função de um imbróglio que está acontecendo lá entre o Corinthians e o América Mineiro. E também quero te falar um pouco mais de detalhes nesse momento sobre a contratação de Lucas Alário, que hoje é o atacante mais próximo de pisar em Porto Alegre para a próxima temporada. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, e só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional, e eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente para falar aqui sobre uma primeira situação, que é a do goleiro Ivan, jogador de 26 anos que hoje pertence ao Corinthians. O Inter já fez uma proposta ao Corinthians, onde vai pagar um valor, não foi falado qual que é esse valor que vai pagar, mas vai pagar um valor ao Corinthians, mais 20% que tinha do goleiro Carlos Miguel, que é um goleiro que hoje é segundo goleiro do Corinthians, reserva do Cássio, e era um goleiro que era cria das categorias de base do Inter. Vai ser basicamente esse que vai ser o negócio que o Inter está fazendo ali pelo goleiro Ivan. Mas antes de tudo isso acontecer, antes dessa proposta do Inter acontecer, o América Mineiro estava fechado com o Corinthians e era um jogador que ia ser anunciado essa semana como novo reforço do América Mineiro. Só que o Inter deu esse chapéu na equipe de Minas Gerais. E o Ivan, neste momento, ele quer um time onde ele consiga jogar. E ele tinha e estava mais inclinado em ir para o América Mineiro em vez do Internacional, porque no Inter ele sabe que ele vai ser reserva do Rocher. Porém, o Inter ofereceu uma proposta salarial para ele melhor do que o América Mineiro. Ele ofereceu um salário melhor. E o Inter está contratando um jogador em definitivo, como eu falei anteriormente. É uma negociação que o staff do jogador confirma que ainda não tem nada acertado, mas a proposta do Inter é a tendência, e a direção do Corinthians já crava, diz: olha, a gente já está trocando documentos com o Inter para ele ser anunciado como novo reforço do Internacional. Porém, a direção do América Mineiro diz que ainda está no negócio. Então a gente tem quase 3 versões. A versão do Corinthians, que diz que está fechado com o Inter, já estão trocando documentos. A versão do América diz que eles ainda estão no negócio. E a versão do staff do jogador, que diz que existem as duas propostas e o jogador ainda está analisando. Então, basicamente, existe isso. Mas o fato é que o Ivan está próximo de ser novo reforço do Internacional, e a tendência é que seja novo reforço do Inter, pela proposta que o Inter ofereceu e pelo fato do Corinthians querer vender para o Inter, ao invés de vender para o América Mineiro, em função dos valores ali propostos e dessa porcentagem que o Inter está dando do goleiro Carlos Miguel. Outra situação também que eu quero passar para vocês é para te trazer uma nova atualização de Lucas Alário. Todo mundo sabe que saiu ontem a informação que o jogador deve ser novo reforço do Internacional em definitivo. Importante trazer essa informação. O Inter está contratando o Lucas Alário de forma definitiva. A gente não sabe os valores ainda dessa negociação. Estou atrás de saber quanto que o Inter vai pagar para ter o argentino de 31 anos. Mas o fato: o Inter está contratando o Lucas Alário, deve assinar um contrato de 2 a 3 anos e ele chega inicialmente para ser banco. Por quê? Porque ele está com uma lesão e ele não joga desde abril. Até jogou agora alguns amistosos agora no mês de novembro com a equipe do Frankfurt, mas é um cara que está sem ainda ritmo de jogo, vai precisar fazer pré-temporada e inicialmente é um cara que a gente já sabe que chega para ser banco, porque os titulares da posição vão ser o Ener Valencia ao lado do Borré. O Borré, que ainda é uma negociação que o Inter quer terminar nessa semana. O Inter já conseguiu resolver todos os problemas que tinha de comissão com o empresário, salário do jogador, luvas, tempo de contrato, já resolveu tudo isso. O jogador já topou, o jogador já está forçando a saída dele lá na Alemanha.
O Inter já conseguiu resolver o problema que tinha com o Frankfurt. O Frankfurt já aceitou a proposta de 5,5 milhões de euros, inclusive os parcelamentos já foram definidos. Só falta a liberação do Bremen, que é o time para onde ele está emprestado. O Bremen quer receber uma taxa de vitrine. E aí o Inter está negociando se vai ter que pagar mais um valor ao Bremen ou se pode ser descontado daquele valor que o Inter vai pagar ao Eintracht Frankfurt. E aí o Frankfurt só repassa depois esse valor para a equipe, para outra equipe alemã. É o que está sendo discutido. Mas a tendência é que o Borré também seja o novo reforço do Inter. O salário desses dois jogadores, acho que é isso que tu vai perguntar, porque tu vai perguntar, caramba, o Inter tá trazendo Alar, o Inter tá trazendo Borré, o Inter já paga 1,5 milhão por mês para ter o Valência, o Inter não tá superlotando, o Inter até tá superlotando essa posição, mas com jogadores bons. E o Inter sabe que na Copa América em junho e julho vai perder o Borré e vai perder o Valência. Por quê? Porque ambos vão estar com as suas seleções. E aí, com qual centroavante o Inter vai jogar 9 rodadas do Brasileirão, uma da Copa do Brasil e no mínimo 2 da Sul-Americana? Então tem que ter um reserva. Um centroavante bom. Não pode ser o Luiz Adriano, infelizmente. Então o Inter tá indo atrás do Alário, porque o Inter entende que é um cara de nível Europa, é um cara que também já foi campeão por dar, é um cara que já tem passagem pela seleção argentina, foi campeão da Libertadores com o River Plate, foi artilheiro da Libertadores com o River Plate, e é um cara que o Inter entende que tem uma envergadura interessante para substituir à altura o Valência e o Borré, e até não deixar o Valência e o Borré numa zona de conforto, para eles sempre estarem treinando forte, porque sabem que no banco tem um Lucas Alário que pode a qualquer momento assumir a titularidade. Mas o salário do Borré vai ser 1,5 milhão por mês também, e o salário do Alário deve ficar na casa de 800 a 1 milhão por mês, não vai passar disso. Então basicamente o trio de ataque que o Inter vai ter, Valência recebe 1,5 milhão, Borré vai receber 1,5 milhão, 3 milhões, e mais 1 milhão, a gente está falando de 3 jogadores aí que ao todo podem dar 4 milhões de reais por mês ao Inter. Mas o Inter vai se desfazer de jogadores. Luiz Adriano, Campanharo, Carlos de Pena, Nico Hernandes, só aí a gente já tá, e mais o Kehler, a gente tá falando de quase 2 milhões de folha salarial. Além disso, o Inter também se desfez agora do Rodrigo Moledo, já tinha vendido, por exemplo, o Johnny por 8 milhões de euros, ainda disso o Jean Dias, mas esse eu nem vou colocar porque não tinha um salário tão expressivo. Todos esses jogadores já vão dar uma liberação na folha salarial, que já paga o Alário, tranquilamente, o Inter só substitui o Nico Hernandes, o de Pena e mais o Kehler pelo Alário, e no caso do Borré o Inter até vai aumentar, mas daí vai diminuir porque o Luiz Adriano, por exemplo, recebia 500 mil, então aí só vai pagar 1 milhão pro Borré. Saiu também o Rodrigo Moledo, que ganhava na casa de 300 mil, então basicamente o Inter tá trocando ali um pouco dessa folha salarial, vai aumentar um pouco, mas não é essa subida tão brusca como a gente pensa. Sobre a proposta que o Inter fez para o lateral esquerdo Marlon. O Inter está procurando o lateral esquerdo do mercado, porque o Inter se desfez, todo mundo sabe, do Dalbert. O Dalbert foi liberado pelo Inter, e o Inter hoje só tem 2 laterais esquerdos. O René, que é o titular, e o Tauelara, que é o lateral esquerdo reserva. O Inter quer trazer um cara com uma envergadura muito maior. Se falou no nome do Iago, do Augsburg, mas esse é o nome que só viria para julho. Então o Inter deu uma saída desse negócio, dessa possibilidade. O Inter foi atrás do lateral esquerdo de destaque desse último Campeonato Brasileiro, que é o Marlon, jogador que hoje está no Cruzeiro. Inclusive, é cria das categorias de base do Inter. O Marlon é um jogador que foi criado pela base do Inter e depois foi pro Criciúma, do Criciúma pro Fluminense, do Fluminense pra Turquia, da Turquia veio agora pro Cruzeiro e foi destaque desse último Brasileirão. O Inter ofereceu 8 milhões de reais pelo Marlon. Foi uma proposta que foi recusada já pelo Cruzeiro, que só aceita 25 milhões. 25 milhões o Inter não vai pagar. O que o Inter tá pensando em fazer? O Inter tem jogadores em moeda de troca. Como eu te falei, o Inter tem que liberar o de Pena da vaga de estrangeiros. O Inter tem que liberar o Nico Hernandes da vaga de estrangeiros. Tem o Luiz Adriano, tem o Campanharo, tem o Kehler. Então o Inter vai colocar algum desses jogadores, mais uma grana, pelo Marlon. Por exemplo, o de Pena é um jogador que tem mercado. O de Pena é um jogador com bastante mercado hoje no Brasil. O Kehler é um jogador com muito mercado hoje dentro do Brasil. Pegar outro exemplo, Nico Hernandes também é um jogador com bastante mercado. O próprio Luiz Adriano é um jogador que já foi buscado inclusive por times da Série A, já foi sondado inclusive para a Arábia Saudita, China. Então é um cara que tem mercado. Campanharo também ali, nos pequenos clubes que agora estão subindo no Campeonato Brasileiro, também tem mercado. Então o Inter vai tentar colocar a moeda de troca também em cima desses jogadores, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações junto ao Internacional. Grande abraço, valeu, falou e fui!